nome é Silvia Souza, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Estadual de Londrina, eu sou mestre em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, doutora em Psicologia Clínica pela USP de São Paulo, com estágio sanduíche na Universidade do Kansas. Eu tenho pós-doutorado em Psicologia Experimental pela USP e em Motricidade Humana pela Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa. E coordenadora do LADEG, o Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Jogos Educativos. Ele foi oficialmente fundado em 2015 por mim e duas outras pesquisadoras, que naquela ocasião eram minhas orientandas de mestrado, a Gabriele Gris e a Isadora Perkoski. O LADEG está vinculado a um programa de pós-graduação, sim. Ele, na verdade, está vinculado ao Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina e ao Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento da UEL. Participam do laboratório alunos de graduação e pós-graduação da UEL. O LADEG também atua em parceria com o LEAC, Laboratório de Estudos Aplicados à Aprendizagem e Cognição da Universidade Federal de São Carlos, que é coordenado pelo professor Dr. João dos Santos Carmo. Essa parceria ela foi estabelecida porque tanto as pessoas do nosso laboratório quanto do laboratório do professor João tinham interesse no ensino e avaliação de repertórios pré-aritméticos e matemáticos e o uso de jogos. No LADEG são desenvolvidos e avaliados jogos educativos, né, como o próprio nome diz. Os jogos podem ser tanto analógicos quanto digitais. A gente também tem trabalhado agora com desenvolvimento de aplicativos. Esses jogos são desenvolvidos com base nos princípios do game design e nos princípios e conceitos da análise do comportamento, né? Então, os princípios e conceitos da análise experimental do comportamento fundamentam o desenvolvimento dessas tecnologias. O principal objetivo do laboratório, então, é criar e avaliar tecnologias educacionais que sejam efetivas, que sejam motivadoras, e fazer isso tendo uma base aí em dados de pesquisas, em especial pesquisas experimentais. Além disso, a gente busca também desenvolver métodos de avaliação de jogos educativos, porque o uso de jogos para o ensino não é recente. Há muito tempo as pessoas usam jogos para o ensino. Mas a pergunta que fica é, esses jogos de fato ensinam o que eles dizem que pretendem ensinar, né? E como avaliar isso? Então, muito do que nós observamos lá no LADEG é que as pessoas fazem uso de jogos e usam como forma de avaliação desses jogos questionários, inventários, né? A pessoa dizendo, eu gostei do jogo, acho que ele ensinou sim. Ou, você acha que esse jogo te ensinou alguma coisa? Sim, né? Nós temos uma preocupação bastante grande em observar, de fato, se essas mudanças de comportamento ocorreram ou não. Então, nós registramos as falas, os comportamentos dos indivíduos enquanto eles jogam, para a gente avaliar se esse jogo, de fato, ensina ou não, né? E o que eles pensam sobre os jogos, óbvio, né? Lógico que a gente também tem alguns outros testes, isso vai depender do objetivo de cada um desses jogos, para avaliar a sua efetividade para o ensino. Lá no LADEG, até o momento, nós já desenvolvemos aproximadamente 10 jogos. O que nós fazemos? Nós desenvolvemos esses jogos, nós usamos o design iterativo. O que significa isso? Nós criamos protótipos, testamos a efetividade desse jogo em 3 aspectos. Se eles ensinam o que pretendem ensinar, se são atividades que as crianças se engajam, porque não é porque é um jogo, porque a gente sabe que tem muito jogo educativo que é muito chato, né? Então, assim, se a criança curte aquele jogo de fato, porque a ideia é que ela faça uso desse jogo mais de uma vez. Então, para nós, não é interessante que ela brinque uma vez e não queira mais olhar para aquilo ali, né? Antes de mais nada, ele é um jogo, tá? E um outro aspecto que nós avaliamos refere-se à usabilidade. Então, se a mecânica daquele jogo é adequada.
Com isso, o que a gente faz? A gente pega os resultados, avalia, produz mudanças nesses jogos, e só quando a gente pensa que ele está legal, assim, interessante, é que a gente tem a intenção de passar isso para frente, tá? No momento, o que acontece? Os jogos que nós temos são jogos analógicos, são jogos de tabuleiro, e isso implica num custo para a impressão desses jogos. Os nossos jogos são bem bonitos, a gente conta com parceria do pessoal do design, por exemplo, então são feitos de uma maneira profissional, né? Então fica complicado para a gente fazer impressão. A gente já teve, por exemplo, pessoas que nos procuraram querendo fazer negócio com os nossos jogos, mas a minha intenção para esse ano, porque com a pandemia muita coisa acabou se perdendo, mas a minha intenção é que nós tivéssemos um repositório dentro da instituição e que esses jogos pudessem estar disponíveis para as pessoas que quiserem ir lá imprimir, de forma gratuita, tá? É conhecimento produzido dentro da universidade, então é conhecimento público, né? Assim, para as pessoas. Os jogos, eles estão cada vez mais presentes no cotidiano das crianças e dos adolescentes, isso é um fato, é impossível voltar atrás, né? A gente discute muito isso no nosso grupo de estudos, e se você prestar atenção em uma criança jogando, né, ou brincando com iPad, celular, eles passam horas brincando, horas jogando, horas envolvidos nessa atividade. E isso é uma medida bastante interessante para a gente avaliar o quanto essas tecnologias, os jogos, eles engajam os jogadores, né? Lógico que os jogos são organizados de uma forma que aumentam a probabilidade do indivíduo permanecer ali horas e horas e horas, tá? Embora boa parte desses jogos não contem muitas vezes com a participação de psicólogos, alguns sim, outros não, né? Quando se trata de um jogo educativo, né, a gente se questiona se esses jogos de fato ensinam, como eu te falei. Por quê? Porque como as pessoas percebem que os jogos engajam os indivíduos nessas atividades, muitos profissionais, inclusive da área da educação, eles têm usado o jogo como recurso, tá? Mas a questão que a gente faz é essa: ensina de fato, engaja de fato. O jogo é só uma ferramenta, tá? Sozinho, ele não ensina. O jogo é uma ferramenta que me possibilita arranjar as contingências para que o ensino ocorra, tá certo? Só que o engajamento proporcionado pelo jogo permite que esse ensino ocorra com pouco ou nenhum controle aversivo, que é algo muito interessante. Tá? Então, em termos de contribuição social, eu acredito que desenvolver esse tipo de tecnologia é socialmente relevante. Nosso interesse está no desenvolvimento de tecnologias que permitam um ensino efetivo e eficaz, que sejam engajadores, motivadores, né, para as crianças, que divirtam. Eu sempre acreditei que o aprender não precisa ser uma coisa horrorosa, né, uma coisa aversiva. Eu acho que ele pode ser legal e eu posso aprender em diferentes contextos, não só na escola. Eu posso jogar em casa com os meus pais e aprender novos comportamentos, aprender habilidades acadêmicas interessantes, né? Então, assim, todo mundo pode ganhar brincando, né? Se o jogo for bem elaborado. E para que ele seja bem elaborado, eu acredito que os conhecimentos que a gente já produziu, né, que os analistas do comportamento já produziram, ajuda muito, muito. Por isso, eu acho que todos esses conceitos, esses princípios podem ser usados para criar tecnologias divertidas, atraentes, que envolvam pais, crianças, professores, enfim.